Olá, amantes de amigurumi! A comunidade amigurumi traz mais um bichinho para você. E o bichinho de hoje é daquela turminha que é rápido de fazer, não gasta muito material, a receita é fácil e o retorno financeiro é certo. Por quê? Por que será? Por que será? Mas antes de tudo, eu quero saber se você já se inscreveu, porque a nossa intenção aqui é te encher das melhores receitas. Então já se inscreve, nos acompanha e não perde a chance, tá certo? Então hoje escolhemos um amiguinho chamado Johnny. Ele é um cachorrinho. Esse cachorrinho também foi pedido, tá? Lá na página do Instagram. Então se você não nos segue ainda na página do Instagram, vai lá correndo e começa a nos seguir. Então vamos lá? Para começar, separe todo o material e vamos lá. Escolha um fio da cor de sua preferência, mas a gente vai precisar de um branco ou uma cor mais clara para fazer a parte do focinho, né? Ou minto, a parte dos olhos. O focinho é a mesma cor do corpo. Mas a gente sabe que sempre as cores a gente deixa a critério de vocês, né? Tem gente que consegue combinar as cores tão bem e fica tão lindo, tão mimoso, então fiquem à vontade. Tá? A gente precisa de um fio escuro porque a gente vai bordar o nariz, a agulha de crochê, lógico, a tesoura, a fibra preenchimento, agulha de tapeceiro e 2 olhos com tapa de segurança. Esse cachorrinho especial a gente vai fazer a cabeça e o corpo juntos, tá? Então assim, vai ser conectado eles dois. Então pra gente começar, a gente já começa com o anel mágico, 6 pontos baixos. Depois a gente vai ter aí um aumento em cada ponto, 12 pontos baixos. Na terceira carreira, 1 ponto baixo, um aumento 6 vezes, no total 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes. Aí a gente vai ter 24 pontos baixos. Na quinta carreira, 3 pontos baixos, um aumento 6 vezes. No final, 30 pontos baixos. Na sexta carreira, 4 pontos baixos, um aumento 6 vezes. No final, a gente vai ter 36 pontos baixos. Na sétima carreira, 5 pontos baixos, um aumento 6 vezes. A gente vai ter 42 pontos baixos. Na oitava carreira, a gente vai repetir os 42 pontos baixos, ponto sobre ponto. Na nona carreira, a gente vai ter 6 pontos baixos, um aumento 6 vezes, né? Fechando 48 pontos baixos. Na décima carreira, a gente, na verdade, da décima à 19ª, que são 10 carreiras, a gente vai repetir 48 pontos baixos, tá certo? Na 20ª, a gente vai ter 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, que vai dar 42 pontos baixos. Então, na 20ª, a gente vai começar a diminuir, tá bom? Na 21ª, 5 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, 36 pontos baixos. Na 22ª, a gente vai ter 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, no total 30 pontos baixos. Na 23ª, 3 pontos baixos, uma diminuição, a gente vai ter 24 pontos baixos. Na 24ª, a gente vai ter 2 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, que vai finalizar com 18 pontos baixos. Aí na 25ª e a 26ª, a gente repete ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Na 27ª, 2 pontos baixos e um aumento, né? A gente começa aumentando de novo. E aí a gente vai ter 24 pontos baixos. Na 28ª, 3 pontos baixos e um aumento. 6 vezes 30 pontos baixos. Lembrando que a gente voltou a aumentar porque a gente está fazendo corpo e cabeça juntos, tá certo? A 28ª, a gente vai ter 3 pontos baixos e um aumento, 30 pontos baixos no final, porque a gente vai repetir 6 vezes. Na 29ª, a gente vai repetir ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Na 30ª, 4 pontos baixos, um aumento 6 vezes, que vai dar 36 pontos baixos. Na 31ª, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. Na 32ª, 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, que vai dar 42 pontos baixos. Da 33ª à 40ª, a gente vai ter 8 carreiras de 42 pontos baixos, pontos sobre pontos, tá certo? E aí a gente vai, 41ª, 5 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, a gente vai ter 36 pontos baixos. 42ª, 4 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, 30 pontos baixos. Na 43ª, 3 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, a gente vai ter 24 pontos baixos.
Na 44ª, a gente vai ter 2 pontos baixos, uma diminuição, faz 6 vezes e aí a gente vai terminar com 18 pontos baixos. Na 45ª, a gente vai ter um ponto baixo, uma diminuição, 6 vezes, um total de 12 pontos baixos. E para finalizar, a gente vai fazer 6 diminuição, que vai dar 6 pontos baixos. Depois da cabeça e o corpo, a gente vai fazer os olhos brancos, tá? Se vocês olharem aí no vídeo, a gente já percebe que os olhos têm um contorno branco. E aí a gente tem duas opções. A gente pode fazer na primeira carreira 8 pontos baixos no anel mágico e depois aumento, em cada ponto, que dá 16 pontos baixos. Ou, se você preferir, você pode fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, aumento em cada ponto, vai ter 12 pontos baixos. E na terceira, um ponto baixo, um aumento, que vai finalizar com 18 pontos baixos. Aí você escolhe, tá certo? Depois dos olhos brancos, essa parte dos brancos, a gente também tem algumas dicas aqui, para facilitar a sua execução. Então, assim, deixe uma linha longa para costurar os olhos, tá? Como a cabeça e o corpo são unidos, costure os olhos brancos nas linhas 11 e 16, antes de chegar no corpo. Para costurar mais fácil, você pode preencher a cabeça um pouco de fibra e esvaziá-la novamente para colocar os olhos travados. Costure de forma que não haja espaço entre eles. Observa aí na foto, eles estão bem juntinhos, tá vendo, gente? Como pode ser visto na foto. E prenda os olhos travados entre a 14ª e a 15ª carreira, próxima uma das outras. Então, até os olhinhos eles ficam ali próximos. Como você vai colocar os olhos e tem duas camadas, que é essa parte branca e a parte marrom da cabeça aí na foto, ele pode ficar um pouco difícil para você colocar a trava. E aí, o que a gente recomenda? Depois que colocar a trava, você queima a parte preta, que trava, que ajuda na parte de trás do olho. Você queima, derrete, na verdade, gente? A gente vai derreter. E aí você consegue fazer com que o olho fique mais firme e leve mais segurança, na hora de você entregar aí para as crianças interagir com o bichinho. Depois dos olhos, a gente vai fazer agora as orelhas. A gente vai fazer 2 orelhas, tá? Então, a gente começa aí com o anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Depois aumenta em cada ponto, que dá 12 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento 6 vezes, que dá 18 pontos baixos. 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes, que dá 24 pontos baixos. Da 5ª à 7ª, que dá 3 carreiras, a gente vai fazer 24 pontos, tá? Que são pontos sobre pontos. Na 8ª carreira, a gente vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição, que vai dar 22 pontos. Na 9ª, a gente vai fazer 9 pontos baixos e uma diminuição, que dá 20 pontos, 2 vezes, vai dar 20 pontos baixos. Na 10ª, 8 pontos baixos, uma diminuição, 2 vezes, que vai dar 18 pontos baixos. Na 11ª, 7 pontos baixos, uma diminuição, 2 vezes, que vai dar 16 pontos baixos. Na 12ª, a gente vai ter 6 pontos baixos, uma diminuição, 2 vezes, que vai dar 14 pontos baixos. Na 13ª à 18ª, a gente vai ter 6 carreiras de 14 pontos, que é ponto sobre ponto. E aí ele orienta aqui, a receita da orientação de onde costurar essa orelha. Você vai costurar entre a 6ª e a 7ª carreira, tá certo? Então, preste atenção. Mas aí também fica a critério. Se você achar que tem que ficar mais para baixo, um pouco mais para cima, pode ficar à vontade, tá? E aí a gente vai para o focinho, para essa coisa fofa. A gente vai começar com o anel mágico de 6 pontos baixos. Na segunda carreira, de fazer em cada ponto um aumento, 12 pontos baixos. Na terceira carreira, um ponto baixo, um aumento 6 vezes, vai dar 18 pontos baixos. Na 4ª carreira, 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes, vai dar 24 pontos baixos. Na 5ª carreira, 3 pontos baixos, um aumento 6 vezes, que vai dar 30 pontos baixos. Da 6ª à 10ª carreira, a gente vai ter 5 carreiras aí, que a gente vai fazer 30 pontos, Ponto sobre ponto. E aí traz algumas orientações também. Ele pede aqui, ele orienta, na verdade, que você borde o nariz na 4ª carreira com a linha preta, E a segunda nota, após bordar o nariz, faça uma linha reta
com a linha preta da parte inferior do nariz até a última carreira da peça. Deixa a linha longa para costurar e encha de fibra à medida que você for costurando esse focinho. E tá lindo, perfeito. Depois do focinho a gente vai ter os braços, a gente vai fazer 2 braços, né? E aí a gente inicia com o anel mágico, 6 pontos baixos, depois aumento em cada ponto, 12 pontos baixos. Na terceira carreira, um ponto baixo, um aumento 6 vezes, a gente vai ter 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 5 pontos baixos, um aumento 3 vezes, a gente vai finalizar com 21 pontos baixos. Na quinta, a sexta, né, são 2 carreiras, a gente fazer 21 pontos, ponto sobre ponto. Na sétima, 19 pontos baixos, uma diminuição, a gente vai ter 20 pontos baixos. Na oitava, 8 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, a gente vai ter 18 pontos baixos. Na nona, a gente vai ter 7 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, 16 pontos baixos. Na décima, 6 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, 14 pontos baixos. Na 11ª, 12ª, 2 carreiras de 14 pontos baixos. A gente vai repetir ponto sobre ponto. Na 13ª, 5 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, 12 pontos baixos no final. E aí a gente vai ter a 14ª, 15ª, 2 carreiras de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Na 16ª, a gente vai ter 4 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, então vai ser 10 pontos baixos. Na 17ª, a 19ª, 3 carreiras aí de 10 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá certo? E mais uma nota aí de orientação, que é você preencher com fibra, mas não colocar muita, né? Não apertar muito, tá certo? Deixa ele um pouquinho folgadinho. E aí a gente vai agora para os pés. A gente também vai começar com o anel mágico, tá? De 6 pontos baixos. Na segunda carreira a gente fazer aumento, que a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, 1 ponto baixo, um aumento 6 vezes, a gente vai ter 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes, 24 pontos baixos no final. Na quinta carreira, 7 pontos baixos, um aumento 3 vezes, a gente vai ter 27 pontos baixos. A gente vai ter a sexta carreira, da sexta à oitava carreira, 27 pontos baixos, né? Ponto sobre ponto. São 3 carreiras. Na nona, 25 pontos baixos a diminuição, no total de 26 pontos baixos. Na décima, 11 pontos baixos a diminuição 2 vezes, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Na 11ª, 10 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, a gente vai ficar com 22 pontos baixos. Na 12ª, a gente vai ter 9 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, vai ter um total de 20 pontos baixos. Na 13ª, 8 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, 18 pontos baixos. Na 14ª, 7 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, a gente vai ter 16 pontos baixos. Na 15ª, 6 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, a gente vai ficar com 14 pontos baixos nessa carreira. Repete na próxima carreira, ponto sobre ponto, que a gente vai ficar com 14 pontos baixos. Na 17ª, 5 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, então a gente vai ter 12 pontos baixos. Da 18ª à 20ª, a gente vai ter 3 carreiras de 2 pontos baixos. E aí também orienta você não preencher muito, né, com a fibra, deixar pela metade, né, até para facilitar na hora da costura, tá certo? E ficar num formato bacana as patinhas do cachorro. E aí eu espero que você tenha gostado dessa receita, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse bichinho, ou qual bichinho você gostaria de ver aqui, que com certeza a gente vai trazer para você. Então, até a próxima receita.